Ok, vamos desempacotar isso. A nossa exploração de hoje disseca um material bem fascinante. Com certeza. Parece só mais um roteiro de laboratório de química acadêmico. Sim, aquele jargão todo. Exato. Ele é focado no experimento bem específico. Mas assim, o que realmente está nas entrelinhas ali é a revelação de como o próprio tempo funciona dentro do mundo físico. É uma perspectiva muito boa. A nossa missão nessa investigação é decodificar o que a gente chama de cinética química. Não é tipo simplesmente olhar e ver se duas substâncias vão interagir. Não, o buraco é mais embaixo. O objetivo é entender os botões e as alavancas que a natureza usa para ditar a velocidade dessas transformações da matéria. Porque para quem acompanha os bastidores de como a realidade opera no nível molecular, Aham. distância teórica entre saber se um evento é possível e saber em qual ritmo ele vai acontecer é, assim, absolutamente colossal. Eu estou muito animada para entrar nisso. E você tem toda a razão de estar. Essa distinção inicial é basicamente o pilar de tudo que a gente vai discutir hoje. O material separa muito bem esses dois universos fundamentais, a termodinâmica e a cinética. E como eles se diferenciam na prática? Bom, a termodinâmica atua tipo como a grande legisladora do universo, sabe? Ela determina a direção e a extensão de uma mudança. Ela avisa, por exemplo, que um pedaço de papel em contato com oxigênio e uma faísca tem uma tendência natural de pegar fogo. De entrar em combustão. Aham. Isso. Ela responde com um sim bem claro para a pergunta se o evento vai acontecer, avaliando os estados de energia. Mas o problema é que a termodinâmica é completamente cega para o relógio. Cega como? Ela não dá a menor pista se essa crima vai levar 1 milissegundo ou, sei lá, milênios para se completar. E é exatamente nesse ponto cego que a cinética química entra em cena. Ah, entendi. A cinética é o domínio do como e do quão rápido. Ela traz aquelas ferramentas matemáticas para a gente prever e, mais importante, manipular o ritmo do universo material. E a forma como a gente mede essa velocidade no mundo molecular é até bem elegante, né? Não é quilômetros por hora, como a gente faria olhando para um carro na rua. Longe disso. Na química, o velocímetro acompanha a mudança na concentração de um reagente ou o surgimento de um produto, e aí divide isso pelo tempo em que essa mudança acontece. Uma corrida contra o relógio para ver a matéria mudar de identidade. Exatamente isso. E a partir dessa definição, o roteiro apresenta 4 grandes fatores, ou botões de controle, que alteram essa velocidade. A começar pela temperatura. Um clássico. Sim, a imagem clássica que me ajuda a visualizar isso é uma pista de dança. Pista de dança, gostei. Pensa assim, com a música lenta, numa temperatura baixa, o movimento da galera é contido, tem poucos esbarrões. Mas se a gente eleva a temperatura, a energia térmica vira energia cinética, o movimento fica frenético e a taxa de colisões dispara. Faz muito sentido. Se a gente conectar isso ao cenário maior, a teoria das colisões, a química é essencialmente um jogo de contatos muito precisos e violentos. Violentos, nossa? Sim, porque para que as ligações químicas antigas se rompam e novas sejam forjadas, as moléculas precisam obrigatoriamente colidir. Mas olha só, não basta só encostar uma na outra. Tem um jeito certo de bater. Tem. O choque precisa ocorrer com a geometria certa e com uma quantidade mínima de energia. A famosa energia de ativação. A barreira invisível. Bob, microscopicamente, a gente vê um achatamento e um deslocamento da curva de distribuição de energia. Isso significa que uma fração bem maior das moléculas passa a ter energia suficiente para pular essa barreira. Então o número de choques efetivos por segundo vai lá para o teto? Exatamente. A reação que antes se arrastava passa a acontecer numa fração mínima do tempo. Isso nos leva a um outro problema, que é puramente geográfico e espacial, a concentração. A regra número 2. Se a temperatura dita o quão rápido as moléculas dançam na pista, a concentração dita o quão lotada está essa pista. Perfeito. E eu fico pensando no trânsito de uma grande metrópole, ou, sei lá, o fluxo de uma estação de metrô. Numa estação vazia, 2 pessoas andando super rápido podem nunca se esbarrar. Verdade. Mas se a gente lota essa mesma estação com milhares de passageiros, o contato físico vira uma certeza estatística. Não importa a velocidade que eles estão andando. O princípio lá no documento é bem claro sobre isso.
Quanto maior a quantidade de moléculas de soluto dividida pelo volume, mais encontros acontecem. É uma dinâmica fascinante porque reduz a complexidade da química a uma questão de probabilidade pura. No ambiente líquido ou gasoso, as moléculas não têm GPS. Elas se movem de um jeito aleatório. Batendo em tudo. Isso. A concentração vira a métrica da densidade populacional desse micro-universo. Se a gente aumenta a concentração dos reagentes, o espaço livre entre as partículas diminui. É matemática básica, né? Matemática da probabilidade. A frequência das colisões vai aumentar proporcionalmente. Mais atores no mesmo palco, o espetáculo fica muito mais acelerado. Tá, mas agora o terceiro fator, para mim, esse é de longe o mais intrigante. O papel do catalisador. Tem um ar quase de magia ou até de trapaça na forma como ele opera, sabe? Trapaça é uma boa palavra. Porque a genialidade do catalisador é que ele entra na bagunça, acelera drasticamente a conversão e sai ileso. Ele não é consumido. Ele participa ali do caos, mas no final a gente pode recuperar ele quimicamente intacto. Como se nunca tivesse estado lá. Como se nunca tivesse alterado a própria identidade. Eu fico fascinada com aquele detalhe poético da equação. O catalisador não fica nem do lado dos reagentes nem dos produtos. Ele ganha tipo um lugar de honra flutuando sobre a seta da reação. E o mecanismo sutil por trás dessa trapaça é incrível. O catalisador não aumenta a energia das moléculas igual à temperatura. Ele também não aumenta a probabilidade de encontro pelo aperto espacial igual à concentração. Então o que ele faz exatamente? Ele oferece um atalho. Ele propõe um caminho alternativo para a reação, um mecanismo totalmente novo que exige uma energia de ativação muito menor. Ah, é como descobrir um túnel que atravessa a montanha ao invés de forçar todo mundo a escalar até o topo. Essa analogia é perfeita, é um túnel. E o fato dele sair inalterado é literalmente o que torna a vida na Terra possível. Sério? Como assim? As enzimas. Elas são catalisadores biológicos que operam sem parar nas nossas células. Elas garantem que reações vitais que levariam anos para acontecer sozinhas aconteçam em milissegundos. Sem esse mecanismo de atalho, a biologia que a gente conhece simplesmente ia paralisar. Nossa, isso é muito poderoso de se pensar. E para completar esse quadro teórico, o documento ainda menciona a superfície de contato, que é a quarta regra. E essa é super visual no dia a dia. Muito visual. Se a gente observar a queima de uma tora de lenha inteira com um único fósforo, o processo é lento, dá trabalho. Mas se a gente transformar essa mesmíssima tora em pó, em serragem, e espalhar pelo ar, uma faísca causa uma explosão quase instantânea. O volume é o mesmo. Exato, o volume de material é o mesmo. A diferença é a área que está exposta. Quanto menores as partículas, maior a área de fronteira onde a reação pode de fato rolar. É uma relação geométrica implacável que governa sistemas heterogêneos. Sistemas com fases diferentes, certo? Isso. Sólido com líquido, sólido com gás. As moléculas presas no meio de um bloco sólido estão isoladas. Elas não podem participar da reação até que as camadas de fora sumam. Quando a gente tritura o material, a área de superfície aumenta vertiginosamente. Toda a massa fica disponível para colisão ao mesmo tempo. Faz todo sentido. Só é importante notar um detalhe para o experimento que vamos falar agora. No laboratório, a gente lida com soluções líquidas homogêneas. Então a superfície de contato já está no máximo por definição. Exatamente. Então o foco da prática vai recair na temperatura, na concentração e na catálise. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O material não se contenta em só listar a teoria, ele propõe um design experimental muito brilhante para provar esses conceitos em tempo real. O sistema de oxirredução. Sim, o sistema envolvendo oxalato e permanganato em meio fortemente ácido. Olha, a equação química que descreve isso é um monstro para quem não é da área. É assustadora mesmo. Envolve ácido oxálico, ácido sulfúrico e permanganato de potássio reagindo para formar sulfato de potássio, sulfato de manganês e muita água e gás carbônico borbulhando. A princípio, parece impossível acompanhar a velocidade dessa confusão toda sem equipamentos caríssimos. Mas tem um truque ali. Tem uma sacada de mestre embutida na escolha exata desses ingredientes. Uma sacada fenomenal baseada na tradução visual de um evento microscópico. Porque se a gente analisa a lista completa dessa equação titânica,
Percebe que todas as substâncias envolvidas, a água, os ácidos, o gás carbônico, são transparentes. Incolores. Tudo incolor. Existe só uma única exceção dramática: o permanganato de potássio. Nesse composto, o manganês está no seu estado de oxidação mais extremo, o manganês 7+. Ele é um agente oxidante muito forte. E ele tem cor. E a assinatura visual desse manganês 7+, é uma cor violeta profunda, quase opaca de tão intensa. Essa molécula é a única que traz cor para o sistema inteiro. Ela atua como um farol natural. E a beleza visual disso é que à medida que a reação progride lá no meio ácido, aquele manganês supercarregado perde a carga. Ele cai do estado 7+ para o 2+. E aí que a mágica acontece. A cor roxa simplesmente desliga como um interruptor. O íon manganês 2+ é incolor. Isso transforma o líquido num cronômetro inerente. A gente não precisa de sensor digital. É só misturar os líquidos e iniciar o relógio. Os olhos acompanham o violeta desbotando até o líquido ficar igual à água pura. É o ápice do design inteligente de laboratório. No exato instante que o último traço de cor some, a gente sabe que o reagente foi consumido. A cinética invisível vira um espetáculo macroscópico. E isso elimina totalmente a barreira entre a percepção humana e o universo atômico. Usar o estado do manganês como marcador visual transforma o tempo de descoloração num dado bruto altamente confiável. Esse tempo é a métrica para a gente julgar qualquer variável a partir de agora. O que nos leva para a bancada do laboratório, para uma montagem de 4 testes sequenciais em 4 Beckers diferentes para botar tudo à prova. Vamos a eles. O primeiro teste, no Becker A, dita a regra do jogo. É a nossa linha de base. A receita é bem precisa. A gente combina 5 ml de ácido oxálico e 10 ml de ácido sulfúrico. E, por último, 5 ml do marcador roxo, o permanganato. Agita com o bastão de vidro e o relógio começa a correr. A cor vai desaparecer no seu próprio ritmo. Estabelecendo velocidade normal desse sistema, nessas condições de temperatura e concentração. E sem essa âncora inicial, todo o resto da investigação não ia servir de nada. Na ciência rigorosa, rápido ou lento não existe no vácuo. Tudo é relativo. Precisa de um referencial. Isso. O primeiro teste estabelece o padrão ouro de comparação. A partir daí, a regra fundamental do método científico exige que a gente altere só uma variável por vez. Para isolar a relação de causa e efeito. Com precisão cirúrgica. Só assim a gente entende o impacto de cada modificação na dança molecular. Então, com o padrão estabelecido, o Becker B traz o primeiro desafio. Ele altera a densidade espacial. O procedimento começa adicionando 25 ml de água destilada pura. Uma modificação sutil, mas profunda. E só depois dessa água, os mesmos volumes exatos de reagentes do teste 1 são inseridos. Ora, se a gente tem a mesma quantidade de moléculas reativas, mas agora elas estão nadando num volume de líquido muito maior, a probabilidade daquele encontro crucial acontecer muda de figura ou não muda? Muda drasticamente. E a intuição da estação de metrô lotada se aplica perfeitamente aqui de novo. A água destilada diluiu o sistema. Exato. Ela não muda o número absoluto de moléculas de ácido oxálico ou permanganato. A quantidade é idêntica ao primeiro teste, mas o volume total do espaço tridimensional que elas habitam foi expandido. A água atua como um obstáculo gigantesco. Um labirinto inerte. Ao reduzir a concentração, a gente diminui a frequência estatística dos choques efetivos. Antes do cronômetro parar, a previsão já é clara. A solução no segundo teste vai levar um tempo substancialmente maior para perder a cor roxa comparada à linha de base. A expansão do espaço desacelera o tempo da reação. Faz todo sentido. A água separa geograficamente as moléculas. Mas a lógica muda completamente no próximo passo. O Becker C. O Becker C não brinca com espaço. Ele introduz um intruso químico deliberadamente. A base de ácidos é montada, mas antes do permanganato roxo entrar em cena, o roteiro manda adicionar 5 ml de sulfato de manganês. O nosso catalisador. O famoso atalho sendo injetado direto no sistema. E o contraste direto com a diluição que a gente acabou de ver é muito fascinante. Esse sulfato de manganês não é um reagente consumível tradicional nessa etapa inicial.
A presença dele serve só para um propósito: contornar aquela alta montanha da energia de ativação original. Ele cria o túnel. Ele interage com o permanganato e o oxalato e facilita a troca de elétrons por um mecanismo intermediário muito eficiente e de baixa barreira energética. Então, colocando essa molécula desde o segundo zero, a gente garante a rota de menor resistência de cara. Instantaneamente. Consequentemente, o cronômetro tem que registrar um colapso quase imediato da cor violeta. O tempo para descoloração no terceiro teste vai ser só uma pequena fração do tempo que a gente viu lá no primeiro. Impressionante. E aí o teste final, no Becker D, abandona a sutileza espacial ou esses atalhos químicos para focar na pura força bruta, o calor. A energia caótica. A mistura dos ácidos é preparada, mas antes de colocar o líquido violeta, tudo vai para um banho-maria e é aquecido até cravado 60 graus Celsius. Apenas quando o termômetro confirma essa temperatura elevada é que o permanganato, também pré-aquecido, entra na jogada. E o cronômetro começa. Sim, e com os reagentes fervilhando de energia, a expectativa é de um verdadeiro caos microscópico. É a concretização daquela pista de dança caótica no seu nível mais extremo. Aos 60 graus, a gente está injetando uma quantidade maciça de energia térmica que vira velocidade molecular pura. As moléculas colidem sem parar. Com uma frequência assustadora. E a violência de cada impacto é monumental. A proporção de colisões que tem energia suficiente para superar a barreira de ativação atinge o pico. O desbotamento da solução vai acontecer de uma forma bem agressiva e fulminante. É a prova de fogo, literalmente. Essa é a demonstração física incontestável de que o aumento da temperatura comprime o tempo da reação de um jeito brutal. Certo. Então, olhando para tudo isso, o que significa fora do ambiente controlado de vidrarias e jalecos? Por que entender variáveis como temperatura, volume e atalhos químicos é relevante para a nossa vida real? Quem está escutando a gente agora, onde vê isso? Bom, se a gente levar isso para o cenário diário, fica óbvio que a cinética não é só um nicho acadêmico. Ela é basicamente o painel de controle da própria vida. Como assim? Por exemplo, quando guardamos comida na geladeira. A gente está manipulando a temperatura para frear cinética de decomposição e o metabolismo das bactérias. O Becker D é ao contrário. Exato. Quando os engenheiros criam conversores catalíticos no escapamento dos carros, eles estão usando a catálise para acelerar a quebra de gases tóxicos em frações de segundo antes que cheguem na atmosfera. Túnel na montanha. A formulação de medicamentos de liberação rápida ou prolongada depende puramente do controle de concentração e da superfície de contato. Entender essas variáveis permite que a humanidade seja arquiteta de processos, e não só uma espectadora das transformações naturais. A gente dita o ritmo em que a matéria serve aos nossos propósitos. A capacidade de olhar para um processo invisível e prever, controlar e manipular o ritmo dele. É a ciência aplicada na forma mais pura, eu acho isso fantástico. Mas espera aí, antes da gente encerrar essa linha de pensamento, eu notei um detalhe escondido no roteiro original. Um detalhe? É, um detalhe bem astuto. Algo que, se a gente pensar bem, inverte a perspectiva de tudo que a gente acompanhou desde o primeiro teste. Isso levanta uma questão estrutural importantíssima. Se a gente retornar para a equação gigantesca que mapeia todo esse sistema de oxirredução... Exatamente aí. A equação exibe o ácido oxálico e o permanganato reagindo lá no lado esquerdo, e num lado direito, listado muito claramente entre os produtos fenais resultantes da reação, bem do lado da água e do gás carbônico, está o sulfato de manganês. O mesmíssimo composto que a gente adicionou deliberadamente no terceiro teste. No Becker C. Para atuar como atalho, o catalisador. Peraí, pensando bem na equação geral. Se o sulfato de manganês é um dos produtos finais, isso significa que a nossa linha de base, o primeiro teste que começou sem nenhum catalisador externo, está secretamente fabricando o próprio acelerador o tempo todo? Exatamente. A reação começa devagar, cega sem atalhos, mas conforme as primeiras moléculas reagem, elas geram o catalisador, que acelera a próxima rodada de colisões. É um raciocínio impecável. A reação retroalimenta a sua própria velocidade. Isso muda tudo. Acelera a sua própria transformação. Qual vai ser o comportamento da velocidade no primeiro teste ao longo dos minutos? Não vai ser constante.
Não é constante. Ela deve descrever uma curva onde o ritmo cresce exponencialmente à medida que a concentração do seu próprio produto aumenta. Que incrível. É um vislumbre muito elegante, quase paradoxal, do fenômeno da autocatálise, onde a matéria se retroalimenta para devorar a si mesma cada vez mais rápido. O cronômetro visual esconde engrenagens muito mais complexas do que a gente imaginou no primeiro olhar. Uma reflexão sensacional para a gente fechar. A autocatálise. A natureza realmente tem os próprios truques na manga. Bom, é isso por hoje. Um exercício mental fascinante sobre o tempo, o espaço e a matéria. Fiquem com esse pensamento sobre sistemas que aceleram a si mesmos. Até a próxima exploração.